Olá, queridos, sejam muito bem-vindos. Que a graça redentora do nosso Deus possa estar iluminando o seu coração, fazendo com que o seu coração tenha alegria. Qual alegria? Alegria de estarmos juntos, mesmo de maneira virtual, mas louvando e bendizendo esse Deus maravilhoso. Deus, esse Deus que é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Sabemos que os dias não são bons, são maus, mas a nossa confiança está em Deus. Eu quero te convidar a falar com Deus nesse momento. Nós vamos invocar o nome do Senhor, vamos orar ao nosso Deus, e depois de orarmos, nós iremos louvar com a turma que está aqui, mas louvar da melhor maneira possível, mesmo separado pela tela. Eu quero te convidar a vibrar, a buscar a face de Deus. Está combinado? Senhor, toma este culto. Sim, Senhor, este culto, para a glória do Teu nome, que o Seu nome seja engrandecido, que o Seu nome seja exaltado, bendito, porque o Senhor é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós oramos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém? Vamos louvar o nosso Deus. Sobre a terra, sobre o céu, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Tu és soberano. Sobre a terra, sobre o céu, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. O Senhor na cidade do nosso Deus, Teu santo monte. Alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós bem sabemos que a Igreja de Cristo Jesus é a instituição, sim. Nós somos os membros, nós somos a igreja como corpo de Cristo. E você, se porventura lembra da sua responsabilidade, não deve esquecer de estar devolvendo o dízimo, não pagando, porque nós devolvemos parte daquilo que o Senhor nos deu em nossas mãos para cuidar como bons mordomos. Você vai ver aqui em nossa tela os dados necessários, conta bancária, tudo necessário para você fazer ou a transferência ou o Pix, e que você possa fazer para que ainda mais possamos alcançar outros lugares com a mensagem da graça redentora do nosso Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza e o poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza e o poder de Jesus, meu bom pastor. Meu bom pastor. Vamos fazer a leitura do texto bíblico de Lucas capítulo 7, verso 1 ao verso 10. Assim diz o texto bíblico: Quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem ele estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedir a ele que viesse curar o seu empregado. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência: esse homem merece de fato sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus foi com eles, porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. E acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um: vai lá, e ele vai. Digo para o outro: vem cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado: faça isto, e ele faz.
Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Então virou-se e disse para a multidão que o seguia: eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado. Queridos, vamos orar ao nosso Deus, pedir com que o Senhor ilumine o nosso coração para entender aquilo que já foi revelado? Senhor, manifesta a tua graça em nossos corações. Como precisamos entender a tua voz. Fale ao nosso entendimento para a glória do teu nome. Nós oramos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém? Muito bem, diz aqui o texto: quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para que pedir a ele que viesse curar o seu empregado. Eu quero falar sobre a fé em Cristo Jesus. O texto, ele trabalha a ideia que Jesus, ele entra em Cafarnaum, ele tinha acabado de expressar, de pregar, ensinar o grande e conhecido Sermão do Monte, e agora é um momento onde ele precisa colocar em prática tudo aquilo que ele tinha ensinado. O nosso Senhor Jesus apresenta agora como Salvador, não somente de Israel, mas também dos gentios. Lucas capítulo 7, verso 9 e 20, que esse homem aqui, ó, diz, Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Ouviu o quê? Que aquele homem se colocou indigno de receber Jesus em sua casa. Aquele homem não era judeu, aquele homem era gentio, não pertencia ao povo de Israel, mas a salvação chegou a todos, por meio de quem? E somente de quem? De Cristo Jesus. Eu quero falar sobre a fé em Cristo nesses momentos, ou nesse momento que estamos vivendo. Momento de pandemia, sim, mas momento de ter fé, de confiar, de entregar a nossa confiança, entregar a nossa segurança a Cristo Jesus. Jesus está voltando para Cafarnaum e fixando morada ali, como diz aqui, capítulo 7, verso 1, que é replicado lá em Mateus, capítulo 9, verso 1 também. Depois que ele tinha sido expulso de Nazaré, ele estava lá, pregou o evangelho, falou das boas novas, falou daquilo que Deus queria fazer e fez por meio dele. Então, lá em Nazaré, ele foi expulso, foi colocado para fora. Interessante que aqui em Nazaré, ele é recebido pelo gentio. O Senhor Jesus Cristo, ele pode e quer ser recebido pelo seu coração. Você precisa ter fé, acreditar que existe um Deus todo-poderoso. Muito bem, no verso 2 diz assim: havia ali um oficial romano que tinha um empregado e que estimava muito, e esse empregado estava gravemente doente, quase morto. A primeira pontuação que eu quero apresentar para você nesse momento é o seguinte: a fé em Cristo não pode ser sufocada pelos problemas que vivemos. Esse homem, esse oficial romano, ele provavelmente trabalhava num posto de fiscalização romana estabelecido ali. O centurião, ele era uma pessoa muito ocupada, tinha muito a fazer, ele tinha muitas tarefas. Diz o texto que ele tinha empregados, ele tinha pessoas subordinadas a ele tinha superiores. Era um homem que tinha muito a ser feito no seu ofício. Ele passava por muitas dificuldades em resolver as situações. Estamos passando por uma grande dificuldade, e essa dificuldade não é momentânea, essa dificuldade não é local, essa dificuldade já permanece já há alguns meses, não temos ideia de quanto tempo ainda há de prevalecer. Essa dificuldade, ela é mundial, não é aqui local, não é somente de Itabaiana, Sergipe, ou do Nordeste, ou do Brasil, é do mundo. E como enfrentar tudo isto? Sabendo que a nossa fé não pode ser sufocada pelos problemas. E agora esse homem tem um grande problema. Qual o seu problema? O empregado, na outra versão, diz um filho. Nós sabemos muito bem que quando as dificuldades, quando os problemas vêm sobre nós, nós até temos a capacidade de lidar com isto. Mas quando afeta as pessoas que nós amamos,
Isto dói no coração. Fato é que esse homem estava com um filho, empregado ou empregado, filho, doente. E gravemente doente. O mundo está gravemente doente. E nós, como Igreja de Cristo Jesus, precisamos focar a nossa fé naquele que é o autor desta fé, que é Cristo, o nosso Senhor, o Salvador do mundo. Caminhando, nós podemos dizer que esse centurião não se permitiu em que os problemas, as demandas, as dificuldades do seu trabalho viessem endurecer o seu coração. Existe um grupo de pessoas que, quando o problema surge, ao invés de se achegar mais a Deus, as pessoas, ou esse grupo de pessoas, se entregam aos problemas. A luz do sol, o calor do sol que endurece o barro, é o mesmo calor que amolece a cera. Então, o problema não é o problema. O problema é o nosso coração, de como ele lida com as situações. Eu quero te convidar a entender que existe um Deus que está atento, um Deus que cuida, um Deus que está atento ao nosso clamor, o clamor do nosso coração. Não permita que o dia a dia, não permita que as dificuldades, que os problemas da vida, não permita que a pandemia, que o desemprego, até mesmo o luto, venha tirar a sua fé de Cristo Jesus. Muito bem, no verso 3 diz assim: quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. A fé em Cristo me leva a acreditar que eu não posso, mas Ele pode. Toda a ciência, todos os profissionais gabaritados, toda a junta médica está com um só foco: combater o Covid-19. Bem sabemos que estamos alcançando algumas etapas de vacinação, mas enquanto isto, a pandemia ela ainda prevalece. Mas nós precisamos olhar e saber o seguinte: somos limitados. Nós temos ali uma barreira onde a nossa capacidade não consegue ultrapassar. Mas existe um Deus que pode todas as coisas. E eu, como seu pastor, eu quero te convidar a crer num Deus que é sobrenatural. Precisamos reconhecer que a solução para o nosso problema não é a vacina, não é o governo. Não depositamos a nossa esperança no governo, não depositamos a nossa esperança em medicamentos somente. A nossa esperança está em Cristo Jesus. Lançamos mão daquilo que o governo nos dá? Sim. Lançamos e devemos nos vacinar? Sim. Mas a nossa esperança está em Cristo. Assim como a solução daquele homem estava em Cristo, a nossa solução também. Aqui diz o texto que ele envia alguns judeus para pedir que Jesus vá à sua casa curar o seu servo. Ele não dá uma ordem, ele pede. Ele não exige, ele suplica. Isso quebra toda aquela teologia onde as pessoas querem mandar em Deus, onde pensamos que Deus é o nosso office boy e somos os seus patrões, onde falamos, eu determino isso. Não. Nós estamos aqui suplicando a misericórdia de Deus, suplicando o amor de Deus em forma de piedade sobre as nossas vidas. Aquele homem, ele tinha autoridade, ele era um centurião, ele comandava uma parte do exército romano. E diz que ele mesmo se expressa o seguinte: eu digo a um, ele vai e ele vai. Eu digo a outro. Então ele começa a exemplificar como aqueles que eram subordinados a ele lhe obedecem. Isto apresenta para o meu coração o quanto eu preciso aprender a ser subordinado a esse Deus Todo-Poderoso. A subordinação não é algo que acontece de uma hora para outra.
A subordinação é um processo onde eu me reclino à autoridade do Senhor e a cada dia eu sou tratado, porque a minha altivez não me leva a reclinar, a minha prepotência não me leva a reclinar, mas quando eu sou tratado, quando o Espírito de Deus começa a tratar o nosso coração, começamos a perceber que existe um Deus e esse Deus, Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E esse Deus, que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, precisa ser obedecido. Ele dá uma ordem e nós precisamos obedecer. E qual é a ordem de Deus para a humanidade? A ordem do Senhor para a humanidade continua sendo a mesma. Creia no Senhor Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo. Verso 4 a 6 diz assim: eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência: esse homem merece de fato a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus foi com eles, porém quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. Você consegue parar para perceber que um homem acostumado às regalias, acostumado a mandar, acostumado a ter pessoas ao seu lado para o servir, e agora ele diz o seguinte: eu não mereço. Isso nos traz uma terceira e grande verdade. A fé de Cristo, ou a fé em Cristo, me impulsiona a piedade. Os anciãos dizem que o centurião era um homem digno, mas ele mesmo afirma sobre si: Senhor, eu não sou digno. Nós não somos dignos nem de carregar o nome de cristão, mas é pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, que o Senhor nos aceita. Este centurião não era um cínico, não. Ele era um homem sincero, era um homem religioso, sim, mas um homem sincero. Diz então o estudioso Maurice que ele se apresenta da seguinte maneira: que ele era um centurião romano e era humanitário, rico e piedoso. A fé verdadeira em Cristo me leva a ver quem eu sou e quem Cristo é e quem são as pessoas. Quando falamos de Cristo, quem é Cristo para você? Em meio a tudo isso que está acontecendo, será que a humanidade parou para perceber quem é Cristo? Será que alguém que não acreditava em Cristo começou a acreditar por causa de tudo isto? Não há acaso, não existe algo de surpresa para Deus, mas fato é, Deus está agindo, o nosso Deus está agindo. Assim como ele se importava com aquele gentio, com o empregado daquele gentio que era o centurião romano, Deus, ele se importa conosco. O Deus que nós servimos não é um Deus de dores. A Bíblia diz que ele levou sobre ele as nossas dores. O pecado foi imputado nele, para que pudéssemos ter vida e vida eterna. O Senhor se importa contigo. Assim como ele se importou com o empregado daquele centurião, o nosso Deus, ele se importa contigo. Ele sabe a sua dor. Ele conhece as suas limitações, as nossas limitações. Ele sabe onde dói aqui no meu coração. Ele sabe exatamente o que tem me feito sofrer, o que tem te feito sofrer. Ele sabe exatamente o que é necessário para que haja alento no teu coração. Esse é um Deus que cuida de nós. Esse é o grande Emanuel, o Deus conosco, o Deus que não nos abandona, o Deus que sabe quem é Júlio César. Deus, ele conhece exatamente quem eu sou atrás das minhas próprias capas. O Senhor esquadrinha o meu coração, ele conhece o meu pensamento. Muito bem, ainda no texto bíblico, no verso 7, parte A, diz assim: e acho também
que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. A fé em Cristo produz humildade. O mesmo Deus que despreza os soberbos dá graça aos humildes. Pois aquele que se exaltar será o quê? Humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Humildade é a virtude que é caracterizada pela consciência das suas próprias limitações, modéstia e simplicidade, e também reverência ou respeito para com os superiores, submissão. Precisamos olhar e entender que ser uma pessoa humilde não é aquela pessoa que pega uma roupa de humildade e se veste, mas por dentro é vaidoso, é arrogante, é prepotente. Não é isto. Diz então Dr. Edward Helk, em sua obra Aconselhando, ele diz assim: a vontade de Deus é que peçamos ajuda tanto a Ele como a outras pessoas. Quando agimos assim, damos um passo importante para nos tornarmos aptos a ajudar os outros, pois os melhores auxiliadores são os necessitados e humildes. A diferença entre piedade e humildade é que piedade é mais referente à postura para com o outro, e humildade é a postura sobre si mesmo. Nós não merecemos nada além da morte. A Bíblia diz isso. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Eu quero já entrar na parte final, que diz assim, verso 7, parte B, verso também 8. E acho que diz o texto assim: dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo de autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vai lá, e ele vai. Digo para o outro, vem cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isto, e ele faz. Em quinto lugar, a fé em Cristo não exige, sabe o quê? A simplicidade do nosso Deus. Não, o nosso Deus, ele age de forma suprema. O centurião, ele era uma autoridade sobre os soldados de uma centúria e sobre os seus servos de sua casa. Ele dava ordens e suas ordens precisavam ser cumpridas, mas agora reconhece que Jesus tem autoridade maior que a sua. Nós olhamos para Deus, e esse Deus que nós servimos, esse Deus que é apresentado pela Bíblia, ele é a autoridade suprema sobre as nossas vidas. Não tente tocar a sua vida por sua própria força. Não dá. Muitos já tentaram. Talvez você já tenha tentado. Eu já tentei tocar a minha vida pela minha própria força, seguindo a minha própria vereda, trilhando o meu próprio caminho. Mas um dia eu fui alcançado pela graça de Deus. Eu reconheci que existe um Deus, e esse Deus, ele quer o melhor para nós. Mesmo que não estejamos vivendo um pano de fundo de paz e tranquilidade, e nunca viveremos, porque aqueles que querem viver piamente em Cristo, diz a palavra, padecerão perseguições. Hoje a perseguição é por meio de uma doença que afeta a humanidade. Somos perseguidos pela tristeza, pelo luto, pelas incertezas, pela insegurança, mas algo vai acontecer. O que vai acontecer, pastor? Vai acontecer que quando olharmos para Cristo com os olhos da obediência, nós vamos compreender que até o caminhar para o monte, como Abraão caminhou com seu filho Isaque para oferecer em sacrifício,
até aquele caminhar é um caminhar da provisão de Deus. Provisão em reconhecer que existe um Deus que está conosco em meio a todos os momentos. Quando Abraão levantou o cutelo para matar o seu filho, o anjo bradou e disse: não faça tal coisa. Naquele exato momento, ele parou porque Deus disse para ele: pare, não faça isto. Mas ele iria continuar, sabe por quê? Por causa da obediência. A nossa obediência, ela não pode ter limites. Não pode ser limitada por doenças, não pode ser limitada por ocasiões, desempregos, enfermidade, nada disso. A nossa obediência precisa ser plena, perfeita, e não cega. Não somos cegos, porque não seguimos a um Deus cego. O nosso Deus, ele enxerga, e os seus discípulos enxergam muito bem. Pelos olhos da fé, nós podemos contemplar o autor e consumador da nossa fé. Ainda podemos dizer, no verso 9, diz assim: Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Então, virou-se e disse para a multidão que o seguia: eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. A fé de Cristo é também submissão. A submissão me leva a entender que Deus tem um planejamento maior e melhor do que eu mesmo. Quando eu entendo que eu não sou o centro do universo, que o ser humano não é o centro do universo, que nós não somos a cereja do bolo, e percebemos que existe um Deus que está coordenando todas as coisas, e a Bíblia diz que Ele governa o mundo, e está conduzindo esse mundo, a sua história final, entendo que eu faço parte de um maquinário onde Deus está atuando. Deus, Ele é o autor, Ele é autor da história e também é o ator principal. Nós somos aqueles que estão ali no palco, mas Ele é aquele que é o protagonista da história que Ele mesmo criou. Ele é o nosso Deus. As únicas duas vezes que Jesus destacou a grandeza da fé de alguém foi aqui, no caso do centurião, e da mulher Ciro-fenícia. No caso, as duas vezes, Jesus contemplou a fé de duas pessoas gentílicas, que não fazia parte do povo judeu. Será que isso nos dá um grande recado nos dias de hoje? A fé dos bancos de nossas igrejas, concentradas em nossos corações, chamaria a atenção do nosso Senhor? Aqui diz o texto que aquele homem não se colocou digno nem de receber Jesus em sua casa e nem de ir ter com Jesus para falar com ele. Hoje em dia, a fé que é pulverizada por várias pregações pseudo-teológicas dizem o seguinte: você merece, e até alguns estão dizendo, você é um Deus. Pare com isto. Somos homens miseráveis, diz então o apóstolo Paulo: miserável homem que sou. O que seria de nós sem a graça de Deus? O que seria de mim sem a graça redentora desse Deus maravilhoso que me alcançou, que te alcançou, que transformou a nossa vida? Porque a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E esse fazer novo não vem de nossas forças, não vem de nossas mãos, é Deus que faz isto. É o transformar de Deus, não o meu transformar, porque o meu transformar é imperfeito, mas o transformar de Deus é perfeito. E caminho dizendo o seguinte, verso 10, agora sim, para terminar de verdade. Aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram um empregado curado. A fé em Cristo nos mostra que não somos dignos, mas somos alcançados pelo seu favor. Quando nós oramos, não é nossa oração que é digna, não. Quando nós buscamos a face de Deus, não é o meu esforço que é qualificado. Quando nós oramos em nome de Jesus, a quem é digno. Quando nós buscamos a face do Senhor, nós buscamos não por nossa própria força, mas pelo Espírito
dele que habita em nós. Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, sim, isso eu faço. E a Bíblia fala por causa de quê? Por causa da inclinação para aquilo que é errado, para o pecado que habita aqui. Chamamos de concupiscência. A fé em Cristo mostra que nós não somos dignos. Os emissários, os judeus que foram falar com Jesus, eles diziam o seguinte: esse homem merece. Ele tem sido bom para nós. Ele até edificou uma sinagoga para o nosso povo. Aos olhos dos judeus, daqueles emissários, daqueles portadores da mensagem do centurião, para eles, o centurião era digno. Mas tanto para Jesus, como também para o próprio centurião, eles sabiam que o homem que estava à frente daquela legião de soldados romanos não era digno. Ele poderia ser digno do seu posto de soldado, de oficial, de guerreiro, de comandante, mas agora está de frente ou diante do autor e consumador da fé, o general dos generais, o Senhor dos exércitos. Então, diante do Senhor dos exércitos, aquele centurião se submete e ele entende: não sou digno. Nós não somos dignos, mas a palavra de Deus diz que o Senhor derramou sua graça sobre nós, e é por essa graça que buscamos a face do Senhor. É por essa graça que nós clamamos e pedimos: Senhor, repreende essa pandemia no meio do teu povo. É pela essa graça e essa misericórdia que se renovou nesta manhã, que se renovou neste dia, que se renovou na sua vida ontem, hoje e amanhã há de se renovar. É por essa graça, é por essa misericórdia que nós buscamos a face do Senhor. Nós não somos dignos, mas aquele a quem nós buscamos é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que o Senhor possa estar nos abençoando, e para isso nós vamos orar ao nosso Deus. Senhor, diante de Ti nós estamos, entregamos o Teu povo em Tuas mãos, mediante a Tua palavra, Senhor, mediante a tudo que foi dito aqui nesse momento, que o Senhor venha estar fortalecendo a fé daquele homem que sai para trabalhar, daquela mãe que sai para trabalhar, aquela mãe que fica cuidando dos filhos, daqueles que estão cuidando de outros enfermos. Ó Deus, fortaleça a fé, que essa fé venha ser submissa à Tua voz, que essa fé venha engrandecer o Teu nome, que essa fé venha entender que nós não somos dignos, mas Tu és o Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, entregamos não somente a nossa localidade aqui em Itabaiana, mas entregamos o estado de Sergipe, entregamos o nosso país, que o Brasil seja alcançado pela Tua graça redentora, onde o Teu Evangelho nos ensina que existe um Deus que se admira quando encontra uma pessoa com fé. Ó Deus, levante homens e mulheres de fé em nosso país, em nosso estado, em nosso município, para que o Seu nome seja engrandecido através do testemunho da fé. Fé esta que não é cega, mas nós conseguimos ver a Tua ação através das atitudes que o Senhor tem tido de misericórdia para conosco. Ó Deus, fortaleça-nos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém? Eu quero te convidar a terminar como nós temos aprendido a fazer. Vamos lá? A minha vida, a minha família e os meus sonhos pertencem a Jesus. A salvação vem do Senhor sobre o seu povo, seja a bênção dele. Que Deus te abençoe e fique na paz.